Entrevista do Jornal São Paulo. 6 horas e 23 minutos, e às segundas-feiras o Jornal São Paulo recebe sempre um convidado ou uma convidada para falar um pouco sobre o cenário atual, não só de pandemia, mas também sobre o contexto sociocultural, político e econômico, tanto no Brasil como no mundo. O nosso convidado de hoje é o mestre em antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, pertencente ao povo Xacriabá, também da região de Minas. Seja muito bem-vindo ao Jornal São Paulo. Gostaria de começar pedindo para você falar um pouco desse seu trabalho, tanto na área de antropologia, como também de etnofotografia. Bom dia, Eduardo, muito obrigado. Eu agradeço o convite de poder participar dessa entrevista. Como você me disse, eu sou Edgar Canaicon, sou do povo Xacriabá. O povo Xacriabá está localizado aqui no norte de Minas, no município de São João das Missões. O povo Xacriabá tem aproximadamente 32 aldeias e mais as áreas de retomada. Ou seja, a gente diz área de retomada, são parte do território que ainda está fora da demarcação. Então, isso é um pouco da luta que nós Jacriabá estamos vivenciando no momento, que além da luta pelo território, também é a luta pela garantia de nossos direitos, de modo geral, e além do mais, no momento que estamos vivendo, essa luta para combater esta pandemia, né, que está também no mundo inteiro. Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar falando aqui e como você mesmo disse, o meu trabalho é voltado para o que eu chamo de etnofotografia, ou seja, é a partir desse olhar nosso que, através de uma lente, ou seja, de uma câmera fotográfica ou de audiovisual de modo geral, e a partir dela de como que nós mesmos vemos o mundo, o nosso e também do outro, né? É também uma forma de nós mesmos estar contando a nossa própria história, a nossa própria narrativa. História essa que sempre foi contada pelo ponto de vista do branco, do não indígena, e isso nos leva a vários equívocos. Então, atualmente, não só eu, mas tem vários coletivos de indígenas fazendo esse trabalho também de capturar a essência do que somos, do nosso povo, a partir de nós mesmos. Olha, Edgar, bacana, eu achei muito interessante, inclusive, esse termo que você utilizou, que são as áreas de retomadas. Eu confesso que, pelo menos até esse momento, eu nunca tinha ouvido, nem na mídia, nem mesmo por parte de alguns historiadores, antropólogos, como você mesmo falou, brancos, né? Ou seja, do povo ocidental, utilizar essa terminologia. Eu gostaria até que você pudesse falar um pouco mais dela, para a gente poder aprofundar essa perspectiva que eu achei que extremamente pertinente e relevante, que você trata das áreas que ainda não foram demarcadas, mas que sabidamente todos, né, que têm um mínimo de conhecimento da história do Brasil, todo o território brasileiro, na verdade, seria uma área de retomada, teria que ser devolvido às populações, aos povos naturais, aos povos indígenas. Falando especificamente da etnofotografia, você fez uma outra reflexão que eu também achei muito interessante, que é um entendimento, né, que todos os especialistas já têm, que de fato a história que nós conhecemos aqui no Ocidente, ela é sempre contada pelo lado do homem branco e, sobretudo, pelos ditos, né, vencedores. Se é que a gente pode dizer isso, né? Eles se acham vencedores, mas a custa de muito sacrifício, de muito sangue, de muitas mortes, enfim, de uma ação que, na verdade, foi uma ação de invasão, uma ação genocida em muitos momentos, né? Tanto aqui no Brasil como em toda a América do Sul e a América Latina. Então eu achei muito interessante esse teu olhar e eu já convido o ouvinte para conhecer o Instagram do Edgar Canaicô, que tem fotos belíssimas, são além de registros que trazem esse olhar, saem do etnocentrismo, né, que é o nosso olhar, o olhar do homem ocidental para as populações indígenas, além de retratar, como ele muito bem disse, um olhar e contar a história a partir da perspectiva deles próprios, os registros fotográficos são incríveis, a luz, o enquadramento e tal. Você tem alguma formação específica também nessa área de fotografia, Edgar? Ou isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo? Como é que você se aproximou
da prática fotográfica, para a gente poder compreender um pouco mais e por que que você optou pela fotografia e não por uma outra linguagem para poder fazer esse retrato, tanto do Chacriabás como de outros povos. É isso mesmo, Eduardo. Hoje em dia, nós, enquanto povo indígena, nós temos a nossa terra, que é, digamos assim, de origem. Claro, se for, como você bem lembrou, o Brasil é terra indígena, na verdade. Quem estava aqui desde sempre eram os povos indígenas. Hoje em dia, existem muitos povos indígenas, comunidades que ainda não têm o seu território demarcado. E a principal luta hoje dos povos indígenas, principalmente, é a luta por território. Ou seja, são lugares, são terras que estão sendo invadidas por fazendeiro, madeireiro, etc. eh, e ainda com a ajuda de um sistema capitalista e de um governo atual anti-indígena. Ou seja, essas lutas tendem a se travar mais ainda. O que chamamos área de retomada são justamente esses lugares que os nossos antepassados já estavam e que o povo foi obrigado a se deslocar, foi obrigado eh, a não viver mais nesse local devido a pressões desses fazendeiros chegando no passado, exploração de terra, vários povos foram massacrados. Um exemplo disso é aqui na Terra Jacriabá. A nossa Terra Jacriabá ela é demarcada em 56 mil hectares e só foi demarcada depois que houve uma chacina eh, pelos fazendeiros na época, que foi em 87. Ou seja, a maioria das terras indígenas que a gente conhece no Brasil, ela só foi demarcada depois de muita luta e depois de muito sangue derramado. Só que nessa demarcação, parte do território ainda fica de fora. Um exemplo disso, que é do nosso povo Chacriabá, o próprio Rio São Francisco, que é um lugar que o nosso povo habitava, à margem esquerda do Rio São Francisco, ele é parte de nosso território. E na demarcação ele ficou de fora. Ou seja, então, hoje em dia a gente luta pela essa ampliação do território. Quem diz, né, não é, digamos, a gente não está pegando algo do outro, mas sim retomando aquilo que desde sempre foi nosso. E especificamente sobre a fotografia, a etnofotografia, eu comecei com a fotografia desde meu primeiro contato com a câmara aqui na aldeia, que se deu devido à chegada da energia elétrica, que foi no ano 2000, 2001. E a associação aqui da minha aldeia é uma associação que ela desenvolvia, quem desiste desenvolve trabalho social voltado para várias questões ambientais e soberania alimentar, etc. Essa associação adquiriu a primeira câmera fotográfica, né, digital. E eu, como era curioso, fui sempre chegando perto e conhecendo, mexendo ali, curioso em saber como funcionava e tal. E peguei gosto pela coisa, né? Da fotografia, da imagem, né? Aí a partir daí eu fui registrando vários acontecimentos que tinha na aldeia, desde festas, reuniões, rituais, casamentos, etc. Assim, né? Então, a partir daí eu fui fazendo esse registro e sendo uma pessoa de referência que fazia esse trabalho com a imagem. Mas não só a fotografia, isso começou também com o vídeo, né? Ou seja, o audiovisual de modo geral é um instrumento que eu ainda utilizo muito, né? Só que hoje em dia eu uso mais a fotografia porque ela também uma outro tipo de linguagem também, né? Dentro do audiovisual, digamos assim. Dá para você, digamos, dialogar com várias questões e alcançar vários públicos a partir da imagem fotográfica, né? E esse trabalho que eu faço com a fotografia, justamente, como você mesmo comentou e eu tinha comentado no começo, que é de mostrar a partir do nosso ponto de vista próprio a nossa realidade, ou seja, aquilo que um povo indígena é. Não é e uma tentativa de desconstruir, ou seja, descolonizar
ou melhor ainda que a gente fala, indigenizar o mundo, né, que é preciso a partir desse nosso olhar, né. E as minhas imagens, ela procura retratar um pouco dessa realidade que a gente vive, não só não trazendo essa imagem, digamos, estereotipada de índio parada no tempo, de uma imagem estética somente, de uma imagem, digamos, pautada em apenas retratar o índio, né? Que essa palavra índio também a gente tenta desconstruir ela, porque a gente não se vê como índio, a gente se vê como povo, né? Povo indígena, ou seja, antes de eu ser indígena, eu pertenço a um povo, a uma comunidade, né? Então são um emaranhado de coisas que as imagens ela podem trazer e impactar as pessoas que vê de alguma forma, né? Então esse é um pouco desse trabalho que eu tento fazer também com utilizando essa ferramenta do audiovisual e da fotografia. E claro que as redes sociais hoje em dia, ela também é um meio da gente divulgar esse trabalho. Tanto que a gente costuma dizer que além de demarcar, além de a gente lutar por demarcar terra, a gente luta também por demarcar tela, né? Que são a tela do cinema, tem o cinema indígena, a tela dessas redes sociais, a tela do celular, a tela da televisão, do computador, etc. A gente está também ocupando todos esses espaços, né, que esse outro mundo também nos oferece para a gente mostrar aquilo que a gente é, né, a partir do nosso olhar. E além do mais, quando eu me recorro à imagem para dizer alguma coisa, é uma forma de linguagem, que isso é um consenso, né? A imagem, a fotografia, o vídeo é uma forma de linguagem e eu me recorro a ela também porque para nós indígenas a gente preza muito pela aquilo que a gente vê e percebe das coisas, né? Ou seja, mas só que tem muitos outros indígenas também que recorrem a outras ferramentas ou múltiplas linguagens para dizer algo sobre o seu povo, como por exemplo tem muitos artistas indígenas que estão utilizando da música, tem muitos artistas que estão utilizando do rap, como os indígenas Guarani, os Bro, que usam muito essa linguagem do rap para dizer aquilo, a realidade do seu povo. Tem vários escritores indígenas, tem vários artistas plásticos indígenas, e, ou seja, tem um emaranhado assim, de pessoas dizendo algo, né? E não só usando dessa linguagem que digamos que não é uma linguagem, a gente não pode dizer que é uma linguagem assim do branco somente, mas ela é nossa de fato, a gente apenas está retomando ela e indigenizando ela, como eu disse, né? A gente está utilizando ela, essa ferramenta a nosso favor. Até que eu digo que a fotografia para nós é um instrumento de luta e resistência, né? Então são todas essas questões, então por isso que eu particularmente sempre gostei e achei um caminho viável utilizar da imagem, porque até mesmo para nós aqui na aldeia, ela é uma ferramenta ou algo que diz muito, né? Para além daquilo que, digamos assim, que os olhos podem ver, né? Edgar, é formidável esse trabalho que você vem desenvolvendo, além da perspectiva de registro, né, que aí é uma perspectiva sobretudo antropológica que está na tua formação, inclusive no teu mestrado, é de suma importância, relevância e eu acho que eu penso inclusive até que em termos depois eu ajusto esse áudio, viu? Mas em termos documentais, a palavra quase que não sai, é, é fundamental justamente para situar, sobretudo, os brasileiros sobre a importância dos povos indígenas, muito bem colocado por você, e a importância não só da representatividade, mas da gente entender que a raiz, a base, o verdadeiro DNA desse país
passa por vocês, está com vocês, são os povos indígenas, são os povos naturais aqui do Brasil. Eh, eu achei incrível todo esse retrato que você trouxe, e eu fiz essa reflexão, pedi para você falar um pouco justamente do teu trabalho e dessas outras possibilidades de linguagem, para que as pessoas que estão nos ouvindo agora, os ouvintes, tivessem justamente essa dimensão ah, do que os povos indígenas eh, realizam e da maneira como eles atuam nesse momento atual, né, século XXI, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Agora vamos falar daquele assunto que está pegando todo mundo, que está bem difícil, né, Edgar? É terrível, como você mesmo falou, a gente está vivendo hoje um momento muito complicado. É um governo anti-indigenista. Eu espero que o teu olhar, que o teu trabalho, o trabalho de todos os indígenas possam, de fato, indigenizar a nossa visão, né? A gente quer uma visão mais não só indígena, mas uma visão mais humana, mais natural das coisas. É, Bom, vocês estão em 32 aldeias aí na região da comunidade do Chacriabás. Como você mesmo mencionou, vocês estão aí à esquerda do Rio São Francisco, nessa região que infelizmente ainda não foi, né, incorporada, ainda está na base da retomada, mas eu torço para que vocês consigam essa demarcação. Aí em São João das Missões, no município, vocês estão em 32 aldeias, mas vocês são em quantos atualmente? E que medidas, quais são as ações, o que vocês estão fazendo para tentar se proteger da contaminação do Covid-19? E eu já vou agradecendo você pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você desse um panorama nesse momento. E a gente sabe que a luta de vocês, não só pela demarcação, mas pela existência, ela é recorrente desde que o Brasil, infelizmente, sofreu essa invasão, né, dos idos de 1500 para cá. Mas, infelizmente, nos últimos anos, desde a da última eleição, tem sido mais difícil para vocês e para todo mundo, mas sobretudo para vocês, com a grilagem, com a invasão de terras, enfim, e agora também com a pandemia do novo coronavírus. O que vocês têm feito? Como é que vocês têm se articulado para proteger aí tanta região do Chacriabás, mas não sei se você tem mantido um contato com a rede como um todo, com outros povos, o Ailton Krenak, que você deve conhecer tão bem como todos nós, que tem entre as suas ideias para adiar o fim do mundo, tem feito uma defesa muito grande. Ele também é da mesma região aí de Minas, né, mas do Vale do Rio Doce. Hoje ele está na Serra do Cipó. Vai ficar um pouco extensa essa minha reflexão, mas é só para a gente poder contextualizar e você poder trazer esse panorama para a gente. Como é que vocês estão lidando com a pandemia do Covid? Pois é, Eduardo, como você bem diz, o Brasil ele não foi descoberto, ele foi de fato invadido. Ou seja, você não descobre um lugar que já é habitado por um povo, já tem toda uma estabilidade ali de povos, de culturas distintas. É, atualmente no Brasil, talvez as pessoas não tenham noção disso, mas hoje no Brasil são cerca de 300 povos falando 180 línguas diferentes, ou seja, cada povo com seu costume, culturas e modos distintos, né? E geralmente quando a gente pergunta a alguém, algum estudante assim, lá de fora, que não é da aldeia e tal, pergunta se que língua é falada no Brasil. A pessoa vai falar que é português, né? Mas não se dá conta que só de línguas indígenas são mais de 180 línguas diferentes. E isso dá uma dimensão da diversidade que é mega diversidade que era no passado, que era muito mais, e hoje ainda assim somos povos muito diversos, cada povo com sua cultura e seus modos de pensar e ver o mundo, né? Ou seja, e esse modo de pensar e ver o mundo, isso também influencia no atual cenário que estamos vivendo, né? Que é em relação a essa pandemia que está em curso, né? Para nós indígenas e para nós Chacriabá e para outros povos também que a gente tem essa relação e contato também, a gente vê esse momento como uma grande, digamos, momento de reflexão e resposta do próprio mundo, da própria natureza em relação é, ao que ela estava sofrendo. Assim como nós, povos indígenas, sofremos desde a invasão do nosso território, desde 1500, que vem sofrendo com toda essa questão da exploração dos territórios
E o próprio sistema no mundo, o sistema, digamos assim, capitalista, que é um sistema que explora a terra e vê a natureza apenas como um recurso natural, e isso tem um custo muito alto, e é isso que a gente está vivenciando o tempo todo, né? E nós indígenas vem reclamando justamente por isso. A nossa principal luta é pela demarcação de terra, não é que a gente quer a terra para somente, digamos, explorar da forma que é explorada no sistema do capitalismo. A gente tem uma relação diferente com a terra. E esse tipo de relação com o território e com o mundo que a gente tem muito a contribuir para as outras culturas, para os outros povos também que, digamos que não tem essa mesma relação. A gente pode fazer esse diálogo, né, com outros povos e principalmente quando eu falo dos povos, estou falando dos não indígenas, por exemplo, né, dos brancos que tem uma visão ainda muito, digamos, eurocentrada, ocidentalizada ou capitalizada, né, sobre a terra. Aqui no Chacriabá, somos, como eu falei, são mais de 32 aldeias, fora das áreas de retomada, que isso amplia mais. São 56 mil hectares e aproximadamente 10 mil pessoas. Ou seja, é muita gente ainda para estar comportado no território. Por isso que a gente luta também por essa ampliação do território que é de direito, né? E em relação ao coronavírus, aqui na nossa terra indígena Chacriabá estamos fazendo várias ações, tanto dessas de parcerias com instituições, órgãos ou ONGs que têm feito algumas doações, porque a gente sabe que a gente vive aqui, essa região que a gente está, é uma região descrita como semiárido, né? Tudo que a gente tinha aqui de alimentação e etc., era baseado no que a gente planta, né? E com essa questão das mudanças climáticas, com toda essa questão do efeito global que está acontecendo, isso tem impactado diretamente na relação e na vida das pessoas. Então a gente está procurando ter essas parcerias, doações, etc. Em relação para frear o coronavírus, a gente também está fazendo monitoramento do território. Ou seja, em cada entrada do território, que são aproximadamente 9 entradas, é bastante, está ficando grupos de pessoas para fazer esse monitoramento do território, de quem entra e de quem sai. Principalmente não deixar pessoas de fora entrar no território, apenas aquelas coisas que são, digamos assim, essenciais, né, para poder ajudar o nosso povo aqui. E no mais a gente está fazendo isso e para que esse esse vírus não chegue aqui com tanta força, né? Porque a gente sabe que no passado, nossos antepassados já experimentaram isso, né? É, a maioria dos povos foram dizimados devido a pandemias, a gripes comuns, assim, que hoje em dia é comum, mas no passado nosso povo não tinha resistência contra essas doenças. E hoje em dia no mundo estamos vivendo, o mundo inteiro está presenciando e vivenciando diretamente como que é essa dizimação, digamos, em massa, né, de uma população a partir de um vírus, né? Mas que de fundo é, uma, algo a nos dizer que é justamente para a gente poder pensar melhor o mundo e as relações que a gente tem com a própria terra, nosso território e com a natureza. Edgar, eu penso que é uma leitura completamente adequada, perdão, que vocês fazem. Eu também tenho esse entendimento de que o planeta é um organismo vivo e que a natureza, na verdade, nós somos integradas a ela, nós fazemos parte da natureza e não o contrário, ela é uma coisa descolada, né, da gente e não é simplesmente um bem de exploração como o mundo ocidental e também agora parte do Oriente também enxerga dessa maneira. Parabenizar você pelas colocações da reflexão, agradecer por trazer esses dados, essas informações. Esse é um Brasil do qual a gente ainda se orgulha, né? Infelizmente, hoje o Brasil cultivou e criou uma imagem de pária internacional, acabou se consolidando como uma nação que, infelizmente, passa a cultuar a morte e os povos naturais, os povos indígenas
assim como você nos traz esse relato, são povos que celebram a vida, que celebram a natureza. Então é um Brasil do qual a gente se orgulha. E a riqueza, né? A riqueza cultural, a riqueza etno-humana que você nos traz com esse resgate das informações, entender a quantidade de povos naturais, a quantidade de idiomas que nós temos, eu concordo plenamente. É uma ideia extremamente rasa achar que o único idioma falado no Brasil é o português. Lembrando que o português é um idioma que também foi incorporado dos povos europeus, né, de Portugal. Então, entender que o Brasil tem sim, a sua identidade, tem os seus idiomas, as suas linguagens, e que elas são faladas, praticadas, vivenciadas diariamente pelos povos indígenas. Edgar, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal São Paulo. Mais uma vez, parabéns. E agradeço, em meu nome, em nome de todos os ouvintes aqui da Rádio Jornal São Paulo, pela sua contribuição, por esse Brasil que ainda tanto nos orgulha, né? E pelo qual a gente gostaria de que o Brasil hoje, que está perdido, pudesse ser refundado, reorganizado. Obrigado mais uma vez, parabéns pelas iniciativas, vocês estão corretíssimos. A ideia é exatamente impedir, né, ou pelo menos evitar que pessoas de fora entrem nos territórios para que o Covid acabe fazendo ainda mais vítimas, né? Infelizmente nós já temos alguns relatos, algumas mortes entre os povos indígenas, e o retrato que você traz também muito fidedigno de agora o Ocidente está compreendendo como que se dá, né, uma dizimação a partir de um vírus para uma população que ainda não tem anticorpos, ou seja, para seres que ainda não estão preparados para lidar, e talvez nossa esperança, né, isso traga um pouco mais de consciência para o Ocidente. Eu confesso que eu não sei se nós vamos conseguir, mas pelo menos é uma esperança. Edgar, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Um grande abraço a você, a todos os Chacriabás. Continuem firme na luta. A gente torce muito pelo sucesso de vocês, porque a gente sabe que o sucesso, o êxito, né, da luta dos povos indígenas no Brasil é o êxito do próprio Brasil, do nosso povo como um todo, do povo brasileiro. Obrigado mais uma vez. Um bom dia para você, uma ótima semana, e eu espero poder reencontrá-lo mais vezes, tanto aqui pelo jornal, como quando tudo isso passar, poder encontrá-lo pessoalmente e aí até São João das Missões, em Minas Gerais, para poder lhe dar um abraço. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço também pelo espaço aqui que você está nos dando, de poder colocar um pouco da nossa voz, nosso pensamento sobre esse mundo que nós estamos vivendo. Então eu agradeço mais uma vez e muito obrigado. Continuamos aqui na luta e resistência sempre. Ariantã. Jornal São Paulo, com Eduardo Agualuz. E a estreia do Jornal São Paulo fica por aqui. A gente se encontra amanhã às 6 horas da manhã aqui na Rádio Jornal São Paulo. Um bom dia para você. Até lá.